Nada muda se nada mudar. Bom, a partir de agora eu vou te passar os métodos para realmente você mudar a sua vida. Porque, como diz essa frase, nada muda se nada mudar. O significado disso significa que se você continuar na mesma coisa, na mesma rotina, você não vai ter um resultado diferente disso. É, o pior erro das pessoas é achar que fazendo os mesmos hábitos todos os dias, elas vão ter um resultado diferente do que elas imaginam. Não, se você continuar na mesma rotina, nos mesmos hábitos, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Você só vai ter novos resultados se você mudar o que você faz. E aqui eu vou te passar o método, o passo a passo para você implementar na sua vida e mudar o que você faz para melhor. Você vai mudar as coisas que você faz para melhor, para realmente mudar a sua vida e, consequentemente, mudar os seus resultados. Bom, o primeiro ponto que eu quero me aprofundar é a questão de mudanças de hábitos. Os hábitos são os únicos que conseguem mudar realmente a nossa vida e o que a gente faz, conseguem mudar as nossas ações para melhor. Os hábitos são a estrutura, são a base da nossa vida. Então, ou seja, a sua vida é movida através de hábitos, a sua vida é movida através de repetições de hábitos que você faz constantemente. Então, hábitos têm a ver com continuação, com repetição, são coisas que se repetem. Como você sabe que você pratica um hábito fielmente diariamente? Fácil. Pegue os seus últimos 3 dias, pegue os seus últimos 3 dias e liste todas as coisas que você faz durante quando você se acorda e quando você vai dormir. Se você repete isso por 3 ou mais dias, isso é um hábito, porque um hábito ele se repete todos os dias. Um hábito ele tem essa vinculação com continuidade, com frequência em cima do que você faz. Mas um ponto muito importante também, não é só isso que define se é um hábito ou se não é. Estudos mostram que para se formatar um hábito na sua vida, você precisa de 64 dias. Ou seja, 2 meses e 4 dias, mais ou menos, para você formatar um hábito na sua vida. Então, você precisa colocar isso na sua cabeça. Não é porque você repete isso por uma semana que já é um hábito. Você precisa necessariamente desses dias para você formatar realmente esse hábito como um hábito na sua vida. Então, o que eu aconselho? Você repetir isso por um longo tempo e aí sim, quando virar automático, você realmente calcular como se fosse um hábito. É muito importante também você manter a disciplina constante em cima desses hábitos. Porque o que acontece? Os hábitos, vamos supor, tá? Os hábitos são isso aqui. São essa minha mão aqui. E a disciplina é isso aqui. Então, ou seja, é a minha outra mão. A minha mão direita, para você, é a minha mão esquerda, da forma que você está me vendo. A disciplina empurra o hábito. Ela vai indo empurrando o hábito. Então, ou seja, a disciplina tem o poder de manter a continuidade desse hábito. O hábito não garante que você vai conseguir se manter frequente nele, mas ele é algo fixo que você repete todos os dias. Então, a disciplina é algo que empurra, sempre vai empurrando ele. E quando ele empurra, quando a disciplina empurra esse hábito, significa logicamente que você está repetindo esse hábito constantemente. Então, você precisa manter a disciplina, você precisa formatar a disciplina na sua vida para manter continuidade nele, para manter continuidade nesse hábito. Seja um hábito bom, seja um hábito ruim, tá? Aqui eu não estou falando que os hábitos são só hábitos bons. Não, os hábitos eles também conseguem ser formatados através de hábitos ruins. Depende muito da situação. Então, por exemplo, se você tem o hábito de fumar todos os dias, isso é um hábito e também você é disciplinado com isso, porque a disciplina não tem só a ver com a questão de coisas boas. A disciplina tem várias pessoas disciplinadas no mundo. A gente só precisa distinguir se essa pessoa é disciplinada para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, um fumante, ele é disciplinado, só que ele é disciplinado por um hábito ruim. Um nadador, ele é disciplinado, só que ele é disciplinado por um lado positivo, que tem a ver com o objetivo dele, tem a ver com o lado profissional dele. Então, você precisa distinguir essa questão para realmente formatar e manter continuidade nesse hábito específico que você quer manter. O segundo ponto muito importante para esse tema que a gente está debatendo nesse vídeo é a questão de eliminar o medo da mudança. Porque é o seguinte, o medo é muito recorrente na vida das pessoas, né? E eu acredito que é de todo mundo, cara. Até o campeão, até o vencedor, até o melhor de todos, ele tem medo. Só que o que distingue a pessoa que tem medo e faz da pessoa que tem medo e não faz, que se prende através dele, é uma que é a mentalidade e outra é a forma que ele lida com aquele medo. Porque, assim, existem dois tipos de medo. Existe
o medo que faz você ficar paralisado, como uma âncora te prende, e existe o medo que faz você agir por ter medo de voltar para a situação que você estava, ou de voltar a ter um resultado que você estava. Então vamos supor aqui, um cara que já praticamente já conquistou quase tudo, vou colocar quase porque ele ainda não terminou de conquistar o que ele precisa conquistar, e a vida é uma contínua, né? É uma estrada contínua que não termina, tá? Só termina, logicamente, se você ir a óbito, mas vamos supor que ele já conquistou meio mundo praticamente, ele já realizou metade do sonho deles, ele já está praticamente bem na jornada, bem no progresso. Só que vamos supor que surge um desafio para ele. Só que ele tem medo de agir conforme esse desafio. Só que é o seguinte, ele vai utilizar o medo como ferramenta para ele fazer esse desafio, porque ele vai colocar na cabeça dele de que se ele não fazer, ele pode voltar para a situação que ele começou, para o fracasso onde ele estava, para a negatividade que ele estava, para as objeções que ele estava, para as crenças que ele tinha. Então ele utiliza esse medo como trampolim para subir, para manter continuidade, porque ele tem medo de voltar onde ele voltou. Ele tem medo de voltar de onde ele começou. Então esse, de certa forma, é um medo positivo, tá? Porque é um medo que, mesmo assim, mesmo tendo medo, faz tu continuar. Porque faz tu se lembrar do passado e tu não quer voltar para aquele passado. O problema é se tu tem um medo, o problema é se tu tem um medo que faz você se prender, que faz você não agir, que faz você não ter uma ação, que faz você não ter uma atitude perante a vida, perante seus objetivos, perante o que você realmente quer. Esse é o problema. E você precisa ter o medo, esse medo positivo, o medo que faz você se empurrar para frente, continuar, porque você tem medo de voltar onde você está. Porque todo mundo tem medo, cara. Todo mundo tem medo. A diferença é que você não consegue lidar com seus medos e outra pessoa consegue. Ou você consegue e outra pessoa não consegue. Depende de como você lida com ele. Tem muitas pessoas que falam assim, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo, não tem problema, vai com medo mesmo. Eu tenho minha analogia sobre isso. Eu tenho minha analogia sobre isso. Eu acredito que você tem que ir sim com medo, mas você tem que ir preparado. Tem uma diferença de você ir com medo mesmo e tem uma diferença de você ir com medo, mas preparado. Tem essa diferença. Porque o medo ele sempre vai perseguir na nossa vida. O medo, sempre quando surge um desafio grandioso na nossa vida, ele sempre vai perseguir, ele sempre vai se manter. Por mais capacitado que você seja. Vai ter aquele friozinho na barriga, vai ter aquele medo. Só que, nesse exato momento, você precisa estar preparado para lidar com isso. Porque não adianta de nada você seguir um influencer ou seguir uma pessoa que fale, vai com medo mesmo, e você não está preparado para aquela atividade e você ir mesmo assim. Não, cara. Se você não estiver preparado e estiver com medo, você não vai conseguir tomar uma ação, você não vai conseguir agir, você não vai conseguir se sair bem, você não vai conseguir vencer, sabe por quê? Porque você não está sendo capacitado possível. Você não está preparado. E a preparação é tudo, você tem que colocar isso na sua cabeça. Preparação. Se preparar para algo. Ter medo faz parte. Agora, não ter preparo não faz parte do jogo. Aí é culpa sua. Então, você tem que ir com medo mesmo? Tem que ir com medo mesmo. Tem que ir com friozinho na barriga? Tem que ir com friozinho na barriga. Mas você tem que ir preparado. Preparado. Porque aí vai gerar mais confiança para você chegar lá e também vai aumentar a sua probabilidade de você ter um ótimo desempenho. De você ter um ótimo desempenho perante aquela atividade. Porque você se preparou. Por mais que medo você esteja, você se preparou para aquilo. Você se preparou para aquilo. Então vamos supor, é sua primeira palestra, é sua primeira mentoria, vamos supor. Vamos dar um exemplo bem curto aqui que vocês consigam entender com uma certa clareza. É sua primeira mentoria, sua primeira palestra. Vai surgir um medo, porque é sua primeira vez fazendo aquilo. Porém, você vai ter uma certa confiança, porque você se preparou, você sabe, você tem um conhecimento sobre aquilo, você tem um entendimento sobre aquilo. Agora, totalmente ao contrário, se você for dar uma palestra, ou for dar uma mentoria e não tiver zero de conhecimento, não tiver nenhum conhecimento sobre aquilo, não ter se preparado sobre aquilo, a chance de você errar, a chance de você fracassar em frente de todo mundo e arruinar sua reputação é muito grande. É muito grande, porque pelo simples ponto de que você não se preparou. Você não se preparou para aquela atividade. Você não se preparou para aquela situação. Se prepare. Vá com medo mesmo? Vá. Mas se prepare.
Elimine o medo da sua vida. Tenha o medo pelo lado positivo, que faça você agir perante ele por medo de voltar à situação que você tinha, que você estava. E não ao contrário disso. Tem um estudo muito importante sobre isso, que veio dos Estados Unidos. Eu não me lembro mais ou menos o site que eu vi, tá? Mas se vocês souberem, deixa aqui no comentário. Mas veio lá dos Estados Unidos que eles mostram que as pessoas que já sabem que vão ir a óbito daqui a um mês, que eles já sabem que por conta de uma doença, talvez, eles já vão ir a óbito daqui a 1, 2 meses, eles sabem a data que eles vão ir a óbito. As pessoas perguntam, né, o que eles mais se arrependem na vida deles, se eles pudessem voltar um tempo atrás, o que eles mudariam. E muito ao contrário do que as pessoas pensam, eles não falaram que se arrependem dos erros que eles cometeram. E sim, eles falam que se arrependem pelas ações que eles não tomaram. Por conta do quê? Por conta do medo, por conta da falta de confiança. Então eu quero te dizer, cara, que é melhor você chegar na hora de você ir a óbito e pensar assim, cara, eu curti demais a minha vida, eu, por mais do medo, eu fui lá, eu me arrisquei, do que chegarem a óbito e dizer assim, cara, eu me arrependo pelo aquilo que eu não fiz. O terceiro ponto para a gente debater é a questão de adaptação a mudanças. Primeira coisa primordial que você tem que colocar na sua cabeça, que tudo muda. A mudança faz parte da nossa vida. A mudança sempre faz parte, sempre vai fazer parte da nossa vida. A mudança praticamente, cara, vai sempre ser o seu aliado, sempre ser o seu aliado. Porque vamos e convenhamos, vamos pensar pelo lado lógico, pelo lado racional aqui. Veja que na tua vida nunca continua a mesma coisa, tudo muda. O dia muda, a data muda, o ano muda, o mês muda, a sua roupa muda, a sua forma de pensar muda. Se tá sol, se tá de noite, muda. Tudo muda, cara. Até o planeta gira. Então, ou seja, ele nunca fica parado, ele está sempre mudando de localização, está sempre em órbita. Ou seja, a mudança é constantemente e sempre vai ser constantemente presente na nossa vida. Natan, então o que eu faço para me adequar à mudança? O que eu faço para eliminar a mudança na minha vida? Primeiro, que eliminar você não vai conseguir eliminar. Segundo, o método para você seguir é se adaptar às mudanças. Ou seja, se preparar para as mudanças. Estar preparado para as mudanças. Ter um plano perante as mudanças. Isso eu não estou dizendo que você vai pensar na coisa ruim que pode acontecer daqui a 2 anos, mas eu estou dizendo que você tem que aumentar a sua capacidade para você lidar com essa mudança, para você saber administrar essa mudança, para quando chegar a hora dessa mudança acontecer, você não ficar desesperado, você saber como resolver. Por quê? Porque você se planejou, você se preparou para aquilo. Você aumentou a sua capacidade, aumentou a sua inteligência e se preparou para aquilo. Porque, de certa forma, você já estava imaginando talvez que aquilo poderia acontecer. Porque tudo pode acontecer na nossa vida. A nossa vida é uma caixinha de surpresa, cara. Daqui a 2 horas tu não sabe o que pode acontecer. Por isso que você precisa estar preparado. Não estou dizendo que você tem que pensar pelo lado negativo da coisa. Elimina a questão de pensar pelo lado negativo. Mas eu estou dizendo a questão de você estar preparado e planejado, seja pelo lado bom, seja pelo lado positivo. Então vamos e convenhamos. Tá? Vamos trazer por um exemplo bem óbvio. Você está ali na sua carreira ali e tal, vendendo o seu produto e você não consegue evoluir. Tá? Só que você acha que por conta dessa situação não pode surgir uma oportunidade de consultoria ou de palestra para você. Só que você tem que colocar na sua cabeça que as pessoas podem ver o seu trabalho de outra forma, de uma forma diferente do que você vê. Então, por enquanto que você acha que o seu trabalho é inútil, outras pessoas estão achando o seu trabalho sensacional, inteligentíssimo da sua parte. Então, essas pessoas, por conta de você não acreditar nisso, você acaba não estudando sobre mentoria, sobre palestras, sobre consultoria e acaba abandonando essas coisas, porque você acha que você não está no nível disso. E aí, dentro de 2, 3 horas, chega uma pessoa oferecendo uma palestra para você palestrar. E aí você fica todo desesperado, você não sabe como agir perante aquilo. Sabe por quê? Porque você não se preparou àquela mudança. Você não se preparou, você não se planejou para aquela mudança. Como você se prepararia, como você se planejaria? Simples. Aumentando a sua capacidade, aumentando a sua inteligência constantemente todos os dias. Para quando chegasse essa oportunidade, você não se desesperar na hora.
Só que por que você se desesperou? Porque você não se preparou, você não se planejou para aquilo. E para se adaptar às mudanças, você precisa se planejar, você precisa se organizar, você precisa se preparar para aquilo. Ponto. Essa é a única forma que você consegue se adaptar às mudanças. Você não tem controle sobre as mudanças, mas você tem controle sobre as coisas que você faz, sobre as coisas que você se prepara, sobre as coisas que você planeja para sua vida. Simples. É isso que você precisa saber para eliminar a questão de você estar despreparado e se adequar às mudanças. Porque tudo muda. Isso você precisa colocar na sua cabeça, tudo muda. E para realmente essa mudança surgir como efeito positivo na sua vida, você precisa estar capacitado no máximo possível. Precisa ter uma inteligência extraordinária, uma inteligência grandiosa, esplendorosa, que tenha valor na sua vida, que contenha valor no seu produto, na sua profissão, na sua pessoa e que também transmita valor para as outras pessoas. Mas para isso você precisa se adequar às mudanças que vão acontecer na sua vida, como sempre acontece. O quarto ponto que eu quero abordar é a questão da coragem para mudar. Porque só mudar não basta. Você precisa ter coragem para mudar. Porque se você do nada mudar, o que vai acontecer? A probabilidade de você voltar para sua zona de conforto é muito grande. Muito grande. Porque você simplesmente mudou da noite para o dia. Seu cérebro, sua mente, você mesmo não entendeu nada. Você só mudou. Mas você precisa antes desenvolver a coragem para mudar. A coragem para mudar. Coragem, cara. Coragem não tem a ver com a ausência de medos, e sim agir perante os medos. É você ter a coragem de agir perante os medos, mesmo com medo. Esse é o significado da coragem, não é a ausência do medo. Medo todo mundo tem, como eu já falei para vocês, mas você precisa ter a coragem de mudar. Simples. Se você não tem coragem, aliás, não é só para mudar, tá? Se você não tem coragem na sua vida, você não sai do zero. Simples. Porque para dar o passo, para dar o pé direito, para você dar o próximo passo com o pé direito, você precisa de coragem. Se você não tiver coragem, você vai ficar com os dois pés estáticos sem mudar nada na sua vida, continuando a mesma coisa. E se você não quer que a sua vida continue a mesma coisa, você precisa dar o primeiro passo, mas para isso você precisa de coragem para mudar. Coragem. Ai, Natan, mas eu quero que a minha vida continue assim. Tudo bem, opção sua. Você que quer isso, não é eu que quero. Eu tô aqui para te ajudar. Se você não quer, tudo bem. Não vou te obrigar a nada. Você não é obrigado a mudar de vida. Só que você tem que colocar na sua cabeça que se você continuar nessa sua vida, você vai ter muito, muito mais problemas do que se você mudar de vida para melhor. Mas, logicamente, exige coragem, como eu falei para vocês. Coragem é a palavra-chave da mudança. Coragem. E, Nathan, como eu desenvolvo coragem? Simples. Trabalhe em você para você cada vez mais ficar melhor todos os dias. E aí você vai ter, conforme o tempo, coragem. O treino faz você ter coragem. Você treinar constantemente alguma coisa que tenha ligação com a sua profissão faz ter coragem. Simples. O preparo faz você ter coragem também. Porque você repete aquilo todos os dias. Então, quando surgir alguma oportunidade, você não vai não ter coragem para agir. Você vai ter grande coragem, porque você se preparou, você sabe como fazer, você é especialista naquilo. Ninguém sabe a forma, você sabe. Então, isso desenvolve a sua coragem para agir perante as mudanças. Desenvolva coragem na sua vida. O quinto ponto é muito mais reflexível possível para você entender sobre essa questão e ao mesmo tempo você não pensar só em você, tá? Cara, você nos meus vídeos, nas minhas mídias sociais, você sempre vai ver eu batendo que você precisa focar em você, que você precisa se priorizar, que você precisa priorizar você mesmo, ter um autoconhecimento sobre você mesmo e eliminar a questão de pensar nos outros. Eu sou o cara que mais bate nisso. Pode ter certeza disso. Porém, o quinto passo é a questão de você pensar nas pessoas que você ama, nas pessoas que você tem um relacionamento grandioso. Pensa nisso, cara. Que se você realmente decidir mudar, você não vai mudar só a sua vida, você vai mudar a vida deles. E aqui eu não tô falando de amigos e de parentes longe, tá? Eu tô falando do seu pai, da sua mãe, da sua família, da sua mulher, do seu esposo.
da sua filha, do seu filho. Simples, cara. Ou se você não tem uma família, da sua futura família, que se você decidir tomar uma ação hoje, você vai mudar o futuro deles. Pensa nisso, cara. Pensa nisso. Não é só sobre você, mas sim também sobre o outro. Principalmente aqueles que você ama. Principalmente aquele que você ama. Logicamente, você vai conseguir ajudar mais pessoas. E eu não sei se esse é o seu princípio, mas se for, você vai se sentir muito grato por isso. Pensa sobre isso. A sua mudança não vai impactar somente a sua vida, mas vai impactar a vida das outras pessoas, do seu convívio ou das outras pessoas que te admiram, se inspiram em você. Pensa nisso. Para um pouco para pensar, que eu tenho certeza que você tem uma chance sim, dentro de você, de mudar a sua vida por você, mas ao mesmo tempo por conta das pessoas que te amam e que torcem por você.